Paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Nietzsche Ferreira e estamos juntos, estudando a revista do segundo trimestre, da Escola Bíblica Dominical, que aí tem por título Os Valores do Reino de Deus, a Relevância e o Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A gente vem trilhando sobre essa lição, essa revista desse segundo trimestre da CPAD. E a gente vem aprendendo muitas coisas de Deus, onde a gente está estudando à luz de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E hoje a gente vai continuar aí a lição vinculada ao Mateus capítulo 6. Hoje a gente vai estudar a lição número 9, que tem por título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Vou colocar aqui para vocês ficarem já cientes dos pontos específicos que iremos abordar, Iremos abordar a oração, é um diálogo com o Pai, certo? Segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. E o terceiro tópico, a oração e jejum, amém? Que Deus possa nos abençoar através dessa lição de hoje, Mas antes da gente iniciar, tem um recado importante para você, que não é inscrito no nosso canal, tá certo? Está aqui pela primeira vez ou nos acompanha e ainda não se inscreveu, por favor, aperta aqui no botão inscreva-se, aperta o sininho, porque todas as vezes que a gente compartilhar aqui um vídeo no nosso canal, você vai ser o primeiro a ser notificado. Em sequência, curte, porque assim o YouTube entende que você está sendo abençoado e vai divulgar esse vídeo para abençoar mais vidas, tá certo? Comenta aí para a gente debater sobre a lição, se precisa de fazer mais alguma coisa. A gente está aqui prontidão para trazer o ensinamento real da Bíblia, dessas revistas que está vindo pela CPAD. E preciso da sua opinião para saber, para que a gente venha cada vez mais melhorar aqui as nossas aulas, amém? Tá certo? E compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, tá bom? Você quer um cafezinho? Hoje a gente está gravando pela manhã, E aí eu ainda estou tomando café aqui. E vamos aqui para a nossa lição de hoje, a lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Amém? Vamos agora aqui dar abertura à nossa lição de hoje, Lição número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou, certo? Vamos aqui, lição número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou, segundo trimestre de 2022, Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Texto áureo se conta em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo 2 e 3, que diz assim: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Perceba que sempre, aqui esse versículo, esses versículos, na verdade, ele é baseado no ponto de partida de jejuando e orando. O Espírito Santo disse que era para eles apartarem, ou seja, vão fazer a obra que eu tenho chamado para vocês fazer, Mas aí, eles jejuando e orando. O jejum e a oração a gente vai aprender aqui que é o ponto de partida do cristão. E que detalhe é esse, Nietzsche? O ponto de partida do cristão, Então, quero deixar aqui algumas perguntas. Você sabe, você realmente tem orado como Cristo ensinou? Você tem realmente jejuado conforme Cristo ensinou? Então é isso que a gente vai aprender aqui na lição número 9, hoje, através dessa mensagem aqui, tá bom? Verdade prática, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente, A oração e o jejum, ele é um exercício para a comunhão com Deus, Eu trato muito isso, onde a gente jejua e ora, é um momento especial, crucial para viver experiências com Deus. É um exercício que nos leva a ter a plena comunhão com Deus, que é o que Ele espera de nós, E que isso venha a ser uma prática,
diária em nossas vidas, que a gente venha sempre orar e jejuar, porque a oração e o jejum ele fortalece o cristão no seu dia a dia, na sua caminhada, na sua trajetória. Você que é professor de escola bíblica, que está nos assistindo, enfatiza isso com os teus alunos, que a oração e o jejum é uma prática, é um exercício diário, certo? Onde a gente vai aprender aqui como jejuar, como orar, como a gente deve ter um momento de oração, aonde, quando e como, tá bom? E o jejum, ele é uma prática também que a gente precisa viver. Hoje, o cristão ele não se fala mais em jejum. Aqui na nossa igreja, a Igreja Pentecostal Deus é o mesmo, templo sede aqui no Rangel, em João Pessoa, Paraíba, né? Quando a gente se fala geralmente no decorrer do ano, a gente tem campanhas de 40 dias de oração. São poucos irmãos que vêm. Poucos. Mas aqueles que vêm para se entregar por completo, né? Por completo. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que aproveitar esses momentos de campanha de oração, campanha de jejum, né? Que as nossas igrejas, isso aqui eu falo no geral, as nossas igrejas têm que impulsionar na vida do cristão que viva em jejum e oração, né? As igrejas hoje não se fala mais em oração, não tem mais aquele momento de oração no começo do culto. Aqui na nossa igreja ainda tem. No início do culto, a gente passa ali 10, 15 minutos de joelho com toda a igreja orando. Muitas igrejas não tem mais isso. Quando a gente vai para um culto, é um culto racional, um culto voltado a Deus. A gente precisa conversar com Deus, a gente precisa escutar Deus no culto. A gente precisa adorar a Deus no culto. Amém? E que essa prática venha fazer à tona em nossas vidas, né? Palavra-chave de hoje é oração, tá bom? E aqui a gente vai introduzir na lição hoje, né? A gente vai para a leitura bíblica em classe. Eu não vou ler, que é muito extenso, mas se conta em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 18, onde Cristo ensina, aqui eu vou abordar alguns pontos, onde Cristo ensina a quem é direcionada a oração no versículo 9, certo? No versículo 9 ele diz aonde deve ser para quem deve ser direcionado a oração, certo? Nos versículos anteriores ele vai falar sobre orações vãs repetidas, né? A gente vai aprender sobre cada tópico disso aqui, dessa leitura bíblica em classe. No versículo de número 10 vai falar, Cristo ensina que no período de oração deve ter adoração, certo? No período de oração, versículo 11 e 12, é um momento também de petição ao Senhor, porque só é Ele que pode fazer algo em nossas vidas. No versículo 13, pedindo livramento, certo? Versículo 14 em diante, mais preciso no versículo 18, a gente vê o fator para agradar a Deus. Então, na oração, ela participa desses momentos, mas aqui eu vou frisar uma coisa. Os escribas e fariseus faziam muito essas coisas em público para si próprio beneficiar. A gente já estudou sobre isso aqui, que os escribas e fariseus faziam isso para se elevar perante o povo, para se exaltar perante o povo. E Cristo, ele vem batendo sobre isso, né? Batendo sobre isso, que não é para se engrandecer diante do povo, é para engrandecer o Senhor. Então, que essa lição de hoje venha participar das nossas vidas. Eu achei muito crucial o pastor Osiel Gomes colocar essa lição, né, que faz parte também do que a gente está estudando, mas essa lição é muito crucial para nossas vidas, porque está ficando escasso o fator da prática do jejum e da oração, né, que cada vez mais venhamos estar envolvido com o jejum, com a oração, que essa prática venha a ser pertinente em nossas vidas. Amém? Eu e você deve viver essa prática de jejuar e orar. Porque quando eu já até citei aqui no início, quando a gente vive essa prática de jejuar e orar, a gente está com Deus. A gente vive a experiência com Deus. Amém?
Então vamos seguir aqui para a introdução, né? A gente vai entrar na introdução e aí eu peço a você para se inscrever no nosso canal, tá certo? E aperta o sininho aí para que você seja notificado com todas as nossos vídeos aqui postados durante a semana, tá bom? Introdução. Nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado por Senhor Jesus no Sermão do Monte. Amém? Então, o nosso propósito hoje aqui é aprender o sentido real, o modelo verdadeiro da oração e do jejum. Vamos aqui para o primeiro tópico. A oração é um diálogo com o Pai. Aqui eu já quero entrar quebrando algumas práticas que existem na igreja evangélica. Tem muita gente que ora parecendo que está rezando um terço. E oração, como diz o título aí, a oração é um diálogo com o Pai. A gente conversa com o nosso familiar, a gente conversa com o nosso amigo, a gente conversa com o nosso irmão da igreja, e porque a gente não pode dialogar, conversar com Jesus? Porque é Ele que abre porta, que fecha a porta, que cura, que liberta, que transforma. É Ele que faz o impossível acontecer, que é o dono do ouro, da prata, é o alfa, o ômega, o princípio, meio e fim. Irmão, por que a gente não vai dialogar com Ele que criou todas as coisas? Amém? Então, a oração ela é um diálogo. Aqui a gente já aprende a primeira coisa. Você que é professor de escola bíblica, enfatiza sobre o fator de diálogo. E você que é nosso aluno aqui, do nosso canal aqui, da Escola Bíblica com o Diácono Nietzsche Ferreira, você precisa dialogar com Jesus. O diálogo com Jesus é onde ele faz acontecer muitas e muitas coisas. Amém? Então vamos entrar aqui, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus. Ó, interessante isso aqui. A qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas como, primeiro, confissão. Aí a gente vê as referências bíblicas, né? Em 1 Reis 8, Neemias 1:6 e Daniel como um dos maiores exemplos, né? Cristo, quando veio à Terra, é sim o maior exemplo diante disso, mas a gente vê Daniel, e muitas vezes, entrando no seu aposento, abrindo a porta em direção a Jerusalém, que era uma prática deles, né? Uma prática de orar em direção a Jerusalém, tá? A gente não faz mais isso, né? A gente hoje tem um contato com Cristo diretamente. Então era uma prática deles. Eu não vou entrar nesse contexto histórico porque não vem a caso. Mas Daniel, a Bíblia cita que Daniel orava 3 vezes ao dia. E foi por conta da oração que Daniel foi colocado em perigo dentro da cova dos leões, né? E quando ele estava na cova dos leões, eu tenho certeza que Daniel estava orando para que Deus viesse fechar a boca do leão. Mesmo você em perigo, ore a Deus, porque Ele faz realizar o impossível. Segunda prática aqui, ó, adoração, certo? Terceira aqui, comunhão. E aí tem as referências bíblicas, tá? Tá sendo exposto aí para vocês podem anotar. A outra é ações de graça, feito de modo belo por Miriam. E aí uso o exemplo de Miriam. E aí vem também, né, por Débora e por Davi, certo? E aí tem as referências bíblicas, fica à vontade para anotar. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Em Filipenses 4, Colossenses 4 e Efésios 5. Pelo exposto em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai.
E aí Mateus 6, 9. Eu já até citei, né, que no versículo 9, Cristo ensina que a oração ela deve ser direcionada ao Pai, a Deus, porque é Ele que cuida de nós. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar, certo? Em nosso pedido, como Daniel em 6:10. E a mulher Sírio-Fenícia fizeram em Mateus 15, 21 ao 28. Certo? Depois vocês leem essa referência bíblica, porque se eu for entrar, a lição vai ficar muito grande. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente, falei certo? Como diz em Lucas 18, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer em Efésios 6, em 1 Timóteo 2, finalmente podemos ainda pontuar a oração intercessória, né? Mais um ponto aí sobre, no momento de oração, a gente precisa interceder pelo nosso irmão, pela nossa família, pela nossa casa. É um momento de intercessão, como o exemplo de Samuel em 1 Samuel 12, 23. Bem como a da igreja primitiva em Atos 12, 15. Então aqui a gente aprendeu a natureza da oração, né? Em que a oração deve ser direcionada, modelo de oração conforme. A oração tem de diversas formas, a oração de confissão, de adoração, comunhão, de graças, de ações de graça, né? Uma oração direcionada ao Pai, uma oração direcionada a interceder. Amém? Então, esse aqui é um modelo, é a natureza da oração, né? A oração, ela participa desses princípios. Quando eu fiz um treinamento sobre discipulado, né? Eu vou dizer treinamento porque não foi um curso específico. E aí, no discipulado, a gente ensina os discipulandos a orar, certo? E aí, esse momento de oração, a gente aprendeu o seguinte, que a oração ela tem direção para quem? Para o Pai. A gente aprende que a oração ela tem um período de adoração. Perceba que é bem vinculado aqui o que a gente está estudando, tá? Adoração vem... E aí, numa adoração, é realmente adorar a Deus. E aí vem intercessão pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família, pelo seu irmão, pelos leprosos, pelos doentes, pelos enfermos, pela igreja, pelo seu pastor, intercessão. Deus, eu estou precisando de um emprego, né? Aí já Deus, estou precisando de um emprego, vem na parte de petição, que é depois da intercessão. Deus, está acontecendo isso e eu queria ver com o Senhor para como a gente pode sanar isso, né? Como pode sanar isso. Então, petição. E por fim, até eu vou usar a palavra do comentarista aqui, né? Intercessória. Cadê? Ele falou aqui uma coisa bem boa mesmo. Sim. E por fim, né? Que ações de graça é agradecer a Deus, né? É exaltar Ele através do agradecimento pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo e pelo que ainda vai fazer. Amém? Então, que esse detalhe fica aí para vocês, né? Estou passando aqui um fora parte, né? Do que eu aprendi quando eu estava, quando eu discipulava gente, né? O discipulado face a face, né? Aquele discipulado que é só eu e você e é isso, né? Porque existe dois tipos de discipulado. O discipulado face a face, eu e uma pessoa, e o discipulado, o estudo do discipulado, né? Que aí é com lições baseadas mais ou menos aqui como a gente está estudando. Amém? Vamos para o segundo subtópico aqui. Como os homens de Deus viam a oração, certo? A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Eu já abri a lição de hoje falando sobre esse desprezo da igreja. Irmão, é uma coisa que infelizmente, tá? Tô falando para você aqui, para você acordar a sua igreja onde você congrega, que infelizmente a igreja, isso eu tô falando a igreja, nós estamos desprezando esse momento.
E aqui a gente vai aprender como orar, aonde orar. Como orar a gente já está aprendendo. A gente vai aprender aonde orar, em que momentos orar, tá? Então, assim, não tem desculpa para desprezar um momento de oração. A gente estando em espírito, a gente vai aprender aqui que estando em espírito, conversando com o Pai, este se caracteriza um momento de oração. Vamos seguir aqui. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Olha que profundo Jesus Cristo aqui ensina, né? Cristo nos ensina... Vamos primeiro para Esdras. Esdras nos ensina que a oração é mais poderosa do que um exército de um rei, que era um rei muito poderoso. Segundo ponto. Jesus nos ensina que a oração é tão necessária quanto ao sono e o alimento. Sabe por que Cristo ele fala isso? Todo dia a gente dorme. Todo dia a gente se alimenta, de manhã, de tarde, de noite. Eu vou citar só as refeições principais, tá? Porque aí tem gente que lancha, tem ceia depois da noite, depois da janta, enfim. Só as principais. Manhã, tarde e noite a gente tem um alimento. Café, almoço e janta. Todo dia de noite a gente dorme. E por que todo dia a gente não pode orar? E por que todo dia a gente não pode pelo menos conversar com Jesus? Entrar no quarto, ter aquele momento com Jesus... Não importa o tempo. Mas também eu não vou fazer uma oração de 1 minuto, de 30 segundos. Jesus, eu agradeço pelo dia, amém. Vou dormir. Não é assim, né? A gente sabe muito bem. Mas a oração, ela precisa ser uma prática diária. Ela é um alimento diário. Ela é principal. Eu vou usar o que o comentarista falou aqui. Jesus tinha a oração como tão necessária, ou seja, ela é necessária, a oração é necessária como o sono, como um alimento, como um banho, que a gente toma banho todo dia. Amém, irmão? Vamos seguir aqui para a gente finalizar. E os apóstolos também perseveravam em oração. Então, que essa aplicação venha estar presente na sua vida, na nossa vida. Amém? Terceiro subtópico, a maneira de orar. Então a gente já aprendeu que como orar, né? O que tem no contexto da oração. A gente aprendeu que a oração é necessária e agora a gente vai aprender a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto, que é Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, direção, né? A oração ela tem um diretório. Quem é? Cristo, é Deus, Pai. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É o que eu estava dizendo, né? É necessário a gente orar, não importa o tempo, mas também a gente não vai orar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Irmão, misericórdia. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Então aqui a gente vai ver seis aspectos de maneira de orar, certo? Vamos lá. Letra A. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Neemias 4,9 e João 16, 23, 24. Então aqui a gente já aprendeu a primeira parte, né? Só frisando o que a gente já citou. A oração ela é dirigida a quem? Ao Pai. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Segundo, letra B, a postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Por exemplo, em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas e etc. Em Isaías 38 e 1 Reis 8. Então não existe, a Bíblia ela diz, só existe uma forma certa de orar. Não.
Diante da Bíblia toda, a gente vê pessoas orando deitado, tinha um rei, se eu não me engano era um rei, não lembro dessa história mais, mas se eu não me engano era uma pessoa benquista, que ela estava passando por um momento difícil e deitado orando, Deus responde sua oração e acrescenta mais anos de vida. Né? Então, assim, não existe uma forma, uma exigência de que Deus só recebe a oração se for dessa forma. Não. Você pode orar dirigindo, estando em espírito, claro, com atenção na direção. Você pode orar no trabalho, tem um tempinho, vou entrar em espírito aqui e falar com Deus. Na sua casa mesmo, estou ali lavando os pratos, não estou pensando em nada, eu vou falar aqui com o Pai, me ligar com o céu. Então é isso, gente. Então, não existe exigência de postura, né? Contanto que, claro, você esteja com um comportamento, né? Pelo menos com a vestimenta, porque a gente vai entrar em espírito, então tem que ter reverência a esse momento, né? E aonde for, claro que existe, a gente sempre tem um costume de orar de joelhos, né? De joelhos. Aqueles que não podem se ajoelhar, ora sentado, né? Aqueles que têm algum problema, deficiência na perna, ora sentado ou ora em pé. Não tem essa regra, né? Essa exigência, só pode de joelho, ou só pode em pé, ou só pode deitado, ou só pode pendurado em algum canto. Não existe isso, tá? Certo? Então, você pode orar de qualquer forma, né? Contanto que você entre em oração e tenha uma postura, claro, elevada ali para entrar na presença de Deus, certo? Na nossa igreja, como eu já falei, a gente tem o costume de todo culto, quarta, sexta e domingo. Então, toda quarta, sexta e domingo, a gente tem um período ali de orar, aqueles que podem se ajoelhar, aqueles que não podem ficar sentado, né, ou em pé, e ali a gente ora 10, 15 minutos ali antes de iniciar o culto. Amém? Vamos para a terceira parte aqui, terceiro ponto, o horário da oração. Então, a gente já aprendeu, né, a direção da oração, como devemos orar, né, de que forma ou postura, e agora a gente vai falar sobre o horário. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom, como diz em Salmo 55, Daniel 6:10 e Atos 3:1. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre, em Lucas 18 e em Efésios 6. Então, quando ele fala aqui que tem um horário regular, é sempre bom porque a gente já está maquinado em nossa mente, né? A mente ela já raciocina dessa forma em que aquele momento ali é o momento que eu vou estar ali realmente falando com o Pai. Então, independente do que aconteça no dia, vou dar um exemplo aqui, 10 horas da noite eu vou estar de joelho, vou falar com o Pai. Vou reservar esse momento com o Pai. É ter um momento importante na nossa trajetória diária. Certo? Então, a Bíblia nos orienta também a gente orar sempre estar falando com Cristo, sempre estar falando com o Pai. Mas também é muito crucial a gente ter um momento de separar, porque possa ser que no seu dia a dia, no trabalho, e depois chega do trabalho, você já vai para a igreja, não tem um momento ali de você reservar com Cristo, com Deus, para orar. E aí, consequentemente, tendo ou não tendo esse momento de sempre estar falando com Deus, você vai separar um horário da noite, ou do dia, ou de manhã, que seja bom que quando você vai dormir você ore, quando você acordar você ore, né? Tenha esse momento com Deus, separe esse momento com Deus. Letra D, o lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, em Mateus 6,6. Ou no outro lugar solitário, Marcos 1,35. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo disse que podemos orar em todo lugar, em 1 Timóteo 2. Então, quando Cristo ele fala sobre um local solitário, ou em nosso aposento, né? Tem até um versículo que diz: quando chegar na tua casa, em teu quarto, feche tua porta, se prostre dobre o seu joelho e vá conversar com o Pai. Então, quando Cristo fala isso, ele está combatendo as ações dos escribas e fariseus que estavam orando em público para se beneficiar, para ser o bambambam da história, né? Os escribas e fariseus estavam com essa prática de querer se mostrar perante o povo com a oração em público.
Não é proibido a oração em público, pelo contrário, mas que a oração em público, quando aconteça, não aconteça para seu próprio benefício, seja aconteça para o benefício, para a honra e glória do Senhor, porque a oração em público ela salva vidas, a oração em público ela cura pessoas, mas que esse momento não seja para o nosso benefício, e sim para a glorificação e exaltação do Senhor. Amém? Letra E. O decoro na oração. O decoro diz a respeito da sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Letra F. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Então tá aqui o modelo simples e real de como devemos orar. Como devemos orar, aonde devemos orar, de que forma devemos orar, como estamos para orar, em que lugar, certo? Então, que esses detalhes venham a estar em nossas vidas, em nossas trajetórias. E aí eu botei aqui a sinopse da revista, ó. Na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito de nossas dificuldades. Então é muito bom com que a gente separe o nosso momento, separe um momento com Deus, para que a gente venha orar, interceder, exaltar a Ele, glorificar a Ele, né? Honrar Ele de tudo, de todas as ações. Tem momentos que eu falo com Deus e digo, Deus, obrigado até pelo meu carro, porque o meu carro me leva para o trabalho, o meu carro que o Senhor me deu me leva para a obra, me leva para fazer a obra, me leva para pregar o Evangelho, me leva para fazer as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Obrigado pelo meu emprego. Eu só faço agradecer e exaltar a Ele por isso, porque foi Ele que me deu tudo isso. Então, que Deus, então que você venha interceder dessa forma, desses detalhes que a gente viu aqui a respeito da oração, da prática da oração. Amém? Então, vamos aí para o segundo tópico da nossa lição de hoje e peço a você que deixe o joinha aí, deixa um like, porque assim o YouTube entende que você está sendo abençoado e vai lançar esse vídeo para mais vidas também ser abençoado. Amém? Vamos aqui para o segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. Então, a gente já aprendeu sobre todo o contexto referência à oração. O que é a oração, como é a oração, aonde faz a oração, enfim, a gente já aprendeu tudo isso. Agora, a gente vai pegar toda essa massa que a gente aprendeu sobre o fator oração e a gente vai ver agora como vai usar da forma que Jesus ensinou. Amém? Então, a oração que Jesus ensinou. Primeiro subtópico, Jesus não condenou a oração em público. Eu já falei sobre isso, né? Já citei sobre isso, que Cristo ele não abominou a oração em público, certo? Mas o povo fazia isso, era uma prática dos judeus, né, dos escribas e fariseus, era uma prática dos escribas e fariseus, e aí eles faziam isso para que ganhasse referências dos homens. Vamos ver aqui, vamos ler. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo o aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. E aí tem as referências bíblicas. Olha o que Cristo condenou. O que Jesus condenou é a oração quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. O que os hipócritas fariseus buscavam em Mateus 6, 5, Lucas 18, do 9 ao 14. Então, veja bem aí o que é que acontecia, né? Eles oravam em público ou individual, com uma pessoa individual, em busca de exibição, de ostentação, né? E ganhasse louvores dos homens. Concluindo, um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Amém? Então, acho que aqui já ficou bem claro, a gente já vinha tocando sobre isso, né? Segundo subtópico, Jesus quer que sejamos discretos
Então vamos entender aqui o porquê que o comentarista colocou esse tema aqui, né? Que eu achei bastante interessante, vinculado em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos ver aqui. As expressões entra no teu aposento e fecha a tua porta em Mateus 6,6 não significam que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, versículos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformado orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está no céu, né? Então, assim, quando ele foi vinculado aqui, né, a quando entrar no seu quarto, feche sua porta, né, e se proste para orar, para conversar com o Pai. Quando ele fala isso, não quer dizer que a gente precisa, na nossa casa, construir um quarto de oração. Se você quiser fazer isso, não é proibido, nem é pecado, tá bom? Então você pode fazer. Eu conheço muita gente, muitos pastores que têm, né? Às vezes faz um escritório e no seu escritório ali eles botam ali um fundo musical tocando no celular, se desliga de tudo, e aí conversa com o Pai. Que eu às vezes também faço isso. Então não é errado, tá? O que Cristo quis dizer é o seguinte, que no momento aonde você estiver, não importa, mas no momento que você for orar com Deus, se conecte com Ele, se desligue de todas as coisas. Então, a ênfase aqui não é o lugar, mas é a atitude de quem ora. Mas é se desligar de tudo e orar a Deus, não em busca de recompensa do homem, mas em busca de que Deus haja e de que a exaltação e glorificação seja para Ele. E não para mim. E não para você que está orando por pessoas. Amém? Então que essa mensagem venha enfatizar no seu coração. E você que por sua escola bíblica, esse momento aqui é o momento de você mastigar bem com seus alunos referente a esse fator de lugar secreto ou de que sejamos discretos no momento de oração. Amém? Terceiro subtópico. Não useis de vãs repetições nas orações. Agora a gente vai falar aqui na parte em que Cristo fala no versículo 15 e 16, né, de Mateus 6, do fator de orações repetitivas, né, ou repetições nas orações, ou não usar palavras vãs e repetições nas orações. Vamos ver aqui, a gente vai ler aqui, isso aqui é bem simples de entender, mas a gente vai conversar. Quando a oração é balbuciada, apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Então, quando a gente chega para conversar com Deus e tem palavras vazias, irmão, isso não é oração. Isso não é oração. Não sabe nem o que é que vai orar a Deus. Aqui, você volta, não sabe ainda, volta aqui alguns minutos e você vai ver como é que ora a Deus, né? Quais os pontos na oração a gente tem que abordar. Então, a gente aprendeu que não chega para orar com palavras vazias. Porque se tiver palavras vazias, a gente perde o foco, que é Deus. E é só para o nosso benefício. E não pode ser só para o nosso benefício. A gente não pode só chegar, dobrar o nosso joelho e pedir e nada. Nada de louvar, nada de engrandecer, nada de adorar a Deus, nada de exaltar a Deus, nada de orar pelo irmão, nada de orar pela família, nada de orar por você mesmo, você só está pedindo.
Eu só estou pedindo. É uma oração vã, que não tem perna e nem cabeça. Não tem nada. E Deus não recebe. Ele pode até escutar, mas ele não age. Ele não faz. Porque aí é onde vem aquele texto bíblico, né, que não sabemos como pedir. Amém? Vamos ir aqui. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais fazia longas orações. Começava a orar, reverendo, Deus, amoroso, Pai, ficava 30 minutos só no momento de levantar a oração vinculada a Deus. Serve para nada. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração. Ou seja, né? Cristo ele não está condenando a oração que demora. Mas a oração que demora, ela tem que ter o contexto de que tem que estar vinculada a Deus. E não para se exaltar. Pois na Bíblia encontramos esses tipos de oração. Em 2 Crônicas 6, Neemias 9 e Salmos 18. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Irmão, existe uma oração que ela não sai nem palavras na nossa boca. Quem já teve essas experiências sabe o que eu estou falando. Que é só o espírito ou a alma que fala. Só o espírito que fala. Sabia aquelas orações que a lágrima escorre no rosto e a gente não consegue dizer uma palavra? Pronto. É esse tipo de oração. E fazer barulho não quer dizer que Deus vai escutar. Quanto mais barulho eu fizer, ele vai pegar minha oração e botar em primeira instância. Não é isso. A igreja de hoje tem que acabar com essas heresias, com essas coisas de... É um barulheira... só presta no barulho, porque se fizer barulho, Deus escuta. Não existe isso, não. Acabou-se isso. Tem que acabar isso. Isso não era nunca para nem existir. Porque Cristo vem ensinando desde quando ele estava na terra como é que orar. O pessoal hoje tem na Bíblia, ainda faz errado. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observava no caso dos profetas de Baal. O povo batia tambor e ficava aquela gritaiava e se cortava e bebia sangue e fazia não sei o quê. Eles diziam que se fizesse tudo isso, até fosse sacrificar uma criança, né? O Deus deles lá escutava essa oração. E nosso Deus, ele não é assim. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentido e que foram respondidas prontamente, como por exemplo Salomão em 1 Reis 3, Ezequias, como também Elias. Se lembra da história de Elias, que estava contra Acabe e Jezabel, e quando ele voltou para a cidade, fizeram um propósito de que se o Deus deles derramasse fogo do céu, eles eram para ser o Deus adorado, mas se o Deus de Elias derramasse fogo no céu, era para ser o Deus adorado. E quando os sacerdotes de Acabe lá fizeram tudo, todo tipo de oferenda, todo tipo de coisa, todo tipo de ação, passaram não sei quantas horas fazendo lá, e o Deus deles não responde. Quando Elias monta um altar com pedra, derrama água, e quando ele começa a conversar com Deus, imediatamente fogo vem do céu e queima o altar ali. Então, só para ficar em detalhes, né? E depois vocês veem essa referência aqui de 1 Reis 3, que é vinculada à oração de Salomão e à oração de Ezequias em 2 Reis 19. Oração que tem repetições, mas que não envolve futilidade, mecanismo, tem seu valor e é aceitável
Pois assim Jesus orou, quando entregarmos tudo nas mãos de Deus, em oração sincera, humilde, Ele cuida de nós. Para finalizar aqui, quero citar o seguinte: o Pai Nosso não quer dizer que é a oração que a gente tem que fazer todos os dias. Se você quiser utilizar, fica à vontade. Só que o Pai Nosso, ele é um modelo, a oração que Cristo ensina, ele é um modelo de como devem ser as nossas orações. A gente aqui já dividiu como é o Pai Nosso, o que é que tem no Pai Nosso, o que através do Pai Nosso Cristo quis nos ensinar. A gente já dividiu. Você pega essas divisões e faz a sua oração. Ah, Nietzsche, mas eu não posso orar o Pai Nosso. Eu já disse, você pode fazer isso, não tem problema algum. Mas o Pai Nosso, ele é só um modelo real de como devemos orar, de forma certa que devemos orar. Direção, né? Primeiro ponto, direção, está direcionado a Deus. A nossa oração, ela tem que ter adoração a Deus. A nossa oração, ela tem que ter petição, intercessão e ações de graça. É um momento a sós, precisa ser um momento a sós. E se for uma oração em público, que seja para ações de Deus no momento ali da oração e que seja tudo para honra e glória dele e não para minha, para a sua exaltação. Amém? Se você está sendo abençoado por essa mensagem, por esse ensinamento de hoje, deixa o joinha e comenta aí, deixa seu comentário e compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, tá certo? Vamos para o último tópico agora. A gente já falou muito sobre oração. Aqui eu já acredito que todo mundo já sai aqui expert em oração, né? E agora a gente vai entrar no fator de jejum e oração. A gente vai falar um pouquinho de jejum, né? E aí o terceiro tópico é oração e jejum. Primeiro subtópico, oração e jejum, uma combinação perfeita. E a gente vai entender o porquê que os dois trabalhando junto, né? O exercício dos dois juntos é uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados, né? Aí tem as referências bíblicas: 1 Samuel 7, 2 Crônicas 20, Esdras 8, Neemias 1, Neemias 9, Lucas 2, Atos dos Apóstolos 13. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus. Em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-los para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Olha o foco do jejum e da oração, ou oração e jejum, né? No finalzinho aí ele diz, quando precisamos buscar, primeiro ele fala dependência, né? Vamos aqui. Autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Vamos para o segundo subtópico aqui, que um vai completar o outro. O aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum, né? E aqui eu quero só dizer aqui para a gente complementar. A prática do jejum é quebrantamento. Jejum nos fortalece, certo? E aí vem um conselho, né? Para aqueles que têm, que tomam algum remédio, né? Esse momento de jejum já fica um pouco mais delicado, né? Então, é uma coisa mais delicada, tá certo? Então, tenha cuidado com isso. Não deixe de tomar um remédio para fazer jejum. Amém? E a gente vai ver aqui as formas do jejum e os tempos aqui, né? Os tempos determinados, quantos dias eu posso fazer jejum, enfim. Vamos ver aqui. Primeiro ponto aqui, o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado.
em Deuteronômio 9, e aí vamos lá. E o de lamentação fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou em uma ameaça, certo? Então, 3 eventos que caracterizaram a necessidade de jejum, amém? E aqui vamos seguir. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Pela lei mosaica, havia um jejum anual no dia da expiação, né? Lá no tempo da arca, né? Da arca da aliança, onde tem o tabernáculo, certo? No dia da expiação. E aí tem as referências bíblicas. Essa prática se multiplicou em diversas formas. Vamos ver. Do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, de 3 semanas, que aí dá 21 dias, né? Se eu não me engano. De 40 dias, nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado pelo Pai, jamais por mera tradição. Então, que o nosso jejum ele não venha a ser por fator tradição. Nosso jejum ele venha a ser espontâneo, como de Jesus Cristo, com propósito, né? E tenha certeza que vem fortalecimento espiritual. Que em jejum, que tem essa prática de jejum, né? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou às vezes a gente tem esse fator, né? Jejum de 7 dias, jejum de 21 dias, só pela manhã. Eu só posso até 10 horas da manhã. Faça até 10 horas da manhã. Eu só posso até meio-dia bebendo água. Pronto. Mas que, né? Seja bebida de água controlada, viu, irmão? Certo? Mas o jejum, ele não é um jejum, por exemplo... Eu até escutei um pastor aqui que eu gosto demais, né? E assisto muito ele, aprendo muito ele, da escola bíblica também, né? E ele disse, né, uma coisa bem interessante que eu vou usar aqui também, né? Deixar de usar o celular por 2 semanas não é jejum, certo? Eu até anotei aqui o que ele disse. É abstenção. É espiritual? Porque você está deixando de ter o uso do celular para se conectar mais com Deus. Olha o que eu estou dizendo, para se conectar mais com Deus. Certo? Então, mas o jejum ele é um sacrifício. Tá? Por exemplo, o alimento, deixar de se alimentar-se. Certo? Nietzsche, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou fazer um jejum de 7 dias, de meia-noite a meio-dia, tá bom? Com poucos goles de água, porque eu quero sacrificar bem, e se eu puder ficar sem beber água, amém. A única coisa que eu vou fazer é escovar os dentes, claro. Que é higiene pessoal. Certo? Então, 7 dias eu vou decorrer isso. Então, eu tenho que lembrar que tem que estar na prática, que no início do jejum eu tenho que estar em oração, no término do jejum eu tenho que estar em oração. Então, quando chegar aos 7 dias, eu levantei um propósito desse jejum, pela minha vida, por uma porta de emprego, por uma prova que eu estou passando, e aí levantei esse jejum, esse período de jejum. E aí Deus concede, né? E não que seja por tradição, mas sim que seja por, né, usar aqui que Jesus jejuou de modo espontâneo, que seja para a exaltação dele, para a glorificação dele, que o jejum não seja o foco principal a gente,
mas o jejum veio a ser foco principal, Deus. Que ele abra os céus, que ele que faça, se tiver de acordo com o dele, né? Eu fiz um jejum por uma porta de emprego que me ofertaram, né? E eu disse, Deus, não, se for perante eu quero. Se for de acordo com a minha opinião, eu preciso, é uma oportunidade boa, mas eu não quero que seja conforme eu queira. Mas faça o teu querer, da forma que o Senhor quiser, tá bom para mim. E aí fiz esse jejum e Deus, graças a Deus, abriu a porta. Eu apresentei para ele, se for para atrapalhar a tua obra, se for para atrapalhar o ministério que o Senhor me deu, que não seja aberto. Mas graças a Deus, hoje eu vou fazer 3 meses já no emprego, tenho me destacado, o pessoal tem gostado do meu trabalho e Deus tem abençoado. Poderosamente, irmão, poderosamente. Tá certo? Vamos aqui para a gente encerrar, porque hoje a lição é bem estendida mesmo. Por fim aqui, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do objetivo do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, certo? Quer seja diante da tristeza ou da tentação. Nesse texto de Mateus 6, do 16 ao 18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e descrição na prática. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar a espiritualidade, pois nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lava o teu rosto. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Sinopse final: a oração e o jejum são 2 disciplinas que se combinam perfeitamente. Tá bom? Então, Cristo ele traz o sentimento real do jejum. Que o sentimento real do jejum é o quê? Verdadeiramente piedoso, busca a glória de Deus. E é isso que eu venho falando, né, para você aqui, referente a toda essa lição. Tá certo? Conclusão: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe a importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que usa realização, traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Próxima lição será a lição número 10. Nossa segurança vem de Deus. A gente vai abordar 3 pontos. Primeiro, riqueza do céu e a riqueza da terra. Segundo, a idolatria ao dinheiro. E terceiro, vivendo a quietude espiritual de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Se você foi abençoado através aí dessa lição de hoje, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações da segunda e da quarta, que na quarta a gente tem série de mensagens, a gente está trilhando a série Salmos, tá bom? Deixa o like para que o YouTube entenda que você está sendo abençoado e vai multiplicar para mais pessoas vai ser abençoado através dessa lição de hoje, tá bom? Comenta aí alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa, se você quer debater sobre alguma coisa, comenta aí, tá bom? E compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, para que a palavra de Deus venha surtir efeito em muitas e muitas vidas, que é esse o propósito real do nosso canal. Não é para a gente se aparecer, mas sim para que a palavra de Deus, o ensinamento genuíno do Senhor, venha chegar em muitas vidas. Que Deus continue abençoando você, sua família, seu lar, sua casa, seu emprego, sua trajetória, em nome de Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.